Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou Larissa Gonçalves, eu sou médica e gostaria de falar para vocês hoje se vocês sabem qual a importância de ter um corpo saudável. Eu estava no hospital agora há pouco, no bloco cirúrgico, quando deu entrada um senhor de 60 anos, obeso, que estava com um quadro de dor abdominal, um quadro de dor abdominal difusa e ele muito obeso. E me fez questionar se as pessoas têm noção da importância de saber o que é um corpo saudável. Porque o corpo saudável, quando você tem uma vida de relação, ele é importante para a sua vida diária, para você executar suas tarefas, para você se mobilizar, ir e vir, mas principalmente quando você adoece. Quando você adoece ou você tem um trauma, ter um corpo saudável é muito importante. Eu vou te explicar por quê. Quando se tem, por exemplo, uma dor abdominal, como esse paciente que eu vi há pouco entrar lá no bloco, e ele era muito gordo, essa gordura abdominal, ela promove uma dificuldade física ao acesso cirúrgico. Por exemplo, se esse paciente fez um processo inflamatório de uma apendicite, ou se ele fez um processo inflamatório por uma diverticulite, que fez um processo de perfuração intestinal, e ele entrou com quadro, nesse caso, ele entrou com quadro de abdômen agudo, um abdômen agudo para poder fazer uma laparotomia exploradora, para ver qual o processo inflamatório que estava atingindo. Provavelmente, pelos exames, era um quadro de apendicite, que supurou, que é uma apendicite que fez um processo de inflamação. O apêndice, ele é uma estrutura que fica lá no intestino e que por algum motivo ele se torna inflamado. Se essa inflamação é diagnosticada no início, o diagnóstico é mais fácil e se faz a intervenção cirúrgica com menos complicações. Mas às vezes o apêndice ele pode ter uma posição mais retrocecal, mais embaixo do intestino, e às vezes o diagnóstico não é tão claro. E aí demora muito para se fazer o diagnóstico, e aí o paciente faz um quadro de abdômen agudo, tá? E nesse caso específico, ele tinha um processo inflamatório muito grande, que provavelmente por causa de um apêndice retrocecal. Mas o que me preocupou quando eu vi ele entrar foi a obesidade dele e as repercussões hemodinâmicas desse paciente. E aí eu digo, não, vou fazer um vídeo falando sobre corpo saudável. Porque o corpo saudável é aquele corpo que não tem processos inflamatórios, que não está inchado, que não tem tanta gordura, porque essa inflamação é uma inflamação tecidual, tá? É uma inflamação tecidual que acontece entre as células, diferente do quadro inflamatório da apendicite. Agora eu vou falar para você sobre o quadro do organismo em si. Um organismo inflamado, ele é um organismo que necessariamente não tem uma patologia. A pessoa está com a sua vida de relação normal, aí acontece um outro processo inflamatório, que é o caso da apendicite, e aí bagunça tudo, tá? E a pessoa precisa ir frente a uma cirurgia. Ou, exemplificando um outro caso hipotético, um paciente que está com obesidade, que come alimentos ultraprocessados, que não tem uma vida de atividade física, que só come carne, sofre um trauma, uma queimadura, por exemplo, ele vai ter muito mais problema na sua recuperação do que uma pessoa que tem um organismo desinflamado, que tem uma atividade física que não é sedentário, que tem uma alimentação saudável. As condições orgânicas do corpo são mais fáceis para sair de um trauma ou de um evento cirúrgico do que uma pessoa que previamente não tem um corpo saudável.
tá? Então é isso que eu quero falar aqui. Quando a pessoa já tem alguns problemas, tem pressão alta, tem diabetes, é obeso e sofre um trauma cirúrgico, a condição do organismo de recuperação é muito pior, é muito lentificada, corre riscos cirúrgicos maiores do que uma pessoa que tem um corpo saudável, ou seja, que tem uma vida ativa, que come alimentos frescos, que é mais magro. Por que isso? Porque a partir dos 50 anos, uns 40, 50 anos, nossas artérias, o nosso corpo começa com sinais de envelhecimento. Isso é um processo natural do organismo. As artérias já não têm tanta elasticidade, já aumenta a pressão arterial. Ao redor dos nossos órgãos vitais, como o coração, intestino, estômago, pâncreas, começa a ter uma camada de gordura. Essa camada de gordura atrapalha o funcionamento do órgão, produz vários citocinas que a gente fala, vários mediadores celulares que são que atrapalham o funcionamento do organismo. Então, uma pessoa que em geral tem um corpo saudável, se ela tiver uma apendicite, ou se ela sofrer um trauma cirúrgico, ou uma queimadura, ou qualquer um acidente, ela tem uma chance de recuperação muito melhor. Pacientes que estão na UTI, muitas vezes a gente fala, será que esse paciente vai sair? Ah, depende do organismo dele. Quando a gente fala que depende do organismo dele, nós médicos estamos falando que depende de todos esses eventos fisiológicos do organismo já de base, desde o início, antes do evento que levou a ficar na UTI. Então essa condição de ter um corpo saudável, que é o meu vídeo para falar sobre a importância da gente ter um corpo saudável, porque muitas vezes as pessoas acham que ter um corpo saudável é só, né, para o seu ir e vir. Não faz ele é de fundamental importância, principalmente quando você sofre um acidente, quando você tem um evento que você não tá pensando. Então é muito importante ter esse corpo saudável. Não precisa ser um corpo atlético, hipertrófico, tá? E nem um corpo inflamado. O corpo inflamado é a pessoa que se alimenta de muitos alimentos ultraprocessados, pessoa sedentária, pessoa que fuma, pessoa que utiliza muito álcool com frequência, pessoas que usam o fumo. Então, o seu organismo vai apresentar toxinas que não são benéficas nem normalmente e principalmente se ela sofre um evento, tá? Um evento traumático. Então, temos que ter essa noção de qual a importância da gente ser saudável, nosso organismo ser saudável, nossos exames laboratoriais estar saudável, não ter um colesterol aumentado, não ter o açúcar descompensado, tudo isso influencia como um todo. Por exemplo, todos os excessos também são ruins. Tá? Se o paciente é muito magro, se o paciente não tem musculatura suficiente, o paciente vai ficar acamado, vai diminuir essa musculatura, isso também vai ser prejudicial na sua recuperação, em pós-trauma. Paciente que faz o atleta de alta performance, que tem muito músculo, que toma muito anabolizante, também é complicado se ele sofre um trauma cirúrgico, porque ele tem uma hipertrofia de todos os músculos, mas também uma hipertrofia cardíaca. O seu coração se torna hipertrófico e isso também vai levar a problemas. Então, a importância da gente ter uma alimentação saudável, uma rotina de exercícios, de estar bem com o seu organismo, que através de alguns exames laboratoriais, como dosagem de PCR, dosagem de homocisteína, dímero D, a gente consegue avaliar como é que está o nosso organismo em níveis de inflamação normal do processo de oxidação das células. Então é muito importante você ter uma vida saudável, ter sua dieta equilibrada,
fazer seus exercícios e fazer seus exames laboratoriais preventivos, tá? Ultimamente, nós temos tido muitas complicações, de forma geral, das doenças, de aumento de acidentes vasculares, aumento de acidentes de hipercoagulabilidade do sangue, que pode ser até mesmo pelas vacinas que a população andou tomando, que aumenta muito essa forma de coágulos e levando a vários fenômenos tromboembólicos, tá? Então, por isso que é importante a gente pedir os exames laboratoriais, fazer o check-up, fazer a prevenção, para que se você for pego desprevenido de algum trauma ou algum outro processo que possa acontecer no seu organismo, você consiga sair, ter uma recuperação excelente, que o prognóstico seja melhor e que você possa ter uma alta hospitalar precoce, tá bem? Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e se você quer saber mais sobre vida saudável, tem aqui na descrição do vídeo, né, lá na folha de descrição vai ter o jornal Saúde e Bem-Estar, que fala bastante dicas de nutrição, de saúde, de atividade física, para que você tenha um corpo saudável. É esse o meu desejo, que você fique bem e que realmente tenha uma vida plena, um corpo saudável. Até o próximo vídeo.